nosso pensamento a Deus, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, nosso irmão e nosso amigo querido. E ele nos ensina que quando orarmos, que entremos em nossos aposentos, fechemos a porta e elevemos nossos pensamentos ao Pai, que sabe tudo das nossas vidas. E Ele então atenderá os nossos pedidos. Vamos louvar, agradecer, pedir e agradecer.
Então, gente, hoje nós vamos falar sobre arrependimento, expiação e reparação. A doutrina espírita, através do laborioso empenho das diversas categorias de espíritos de Allan Kardec, em sua obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, que nos trazem dentro da primeira parte do capítulo 7º, o Código Penal da Vida Futura. A justiça da lei de Deus esclarece com profundidade que todos os nossos atos que prejudicaram o outro e não foram alcançados pela lei dos homens enquanto encarnados, o serão pelo tribunal divino de nossas consciências, que fará que tudo, até o último centil, seja liquidado pelo infrator. E assim, gente, cai por terra a ideia de que basta um arrependimento no último momento, que talvez não custa mais do que poucas palavras. E ficaremos livres, isentos assim, de todos os nossos débitos com aqueles a quem prejudicamos. Portanto, só a reencarnação nos facilita o entendimento e as múltiplas oportunidades de resgatar. O arrependimento é só o primeiro passo para o reajuste, pois temos aí o desejo, a vontade e a esperança de mudar os fatos. Mas não é só isso. Necessário a expiação e a reparação. Senão, onde está a justiça? Diz o Livro dos Espíritos, no item 998, que a expiação se cumprirá mediante as provas da vida corporal e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes à nossa inferioridade. Já o resgate de nossas faltas se dará durante o estado corporal, quando é mais propício o acerto com o adversário. Pois Jesus foi claro quando disse: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E os mais renitentes e rancorosos só com o tempo farão essa reflexão e o avanço através da lei de progresso e do amor de Deus, que deixa sempre aberto o caminho da redenção e fará que cada um, a seu tempo, vá viabilizando formas de evoluir, pois quanto maior a demora, maior é o sofrimento. A reparação, também considerada lei de reabilitação moral dos espíritos, poderá dar-se desde esta vida, com a prática do bem, da caridade, da amorosidade, do afeto com os nossos semelhantes, onde iremos liquidando os débitos que trazemos de tempos imemorais, onde nos comprometemos, infringindo as leis sábias de Deus, pelo nosso orgulho, vaidade, egoísmo, prepotência, maledicência, paixões e mau uso, enfim, de nossas faculdades. E é da lei que mais cedo ou mais tarde alcançaremos a perfeição através dos nossos méritos e não por graça divina, galgando cada degrau do conhecimento e do livre-arbítrio até encontrarmos o bom caminho. Que possamos nos esforçar cada vez mais para compreender os ditames da lei divina e assim evitar
cairmos nos intricados mecanismos dos códigos penais desta vida e das vidas futuras. E Durval Sempônio, aquele livro Bem-aventurado, as bem-aventuranças, ele faz uma reflexão sobre as bem-aventuranças e ele comenta o seguinte, que bem-aventurado os que choram os aflitos, e faz o comentário: quando todavia se compreende que a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Consequentemente, se deve compreender também que essa liberdade de escolha tem um limite. E esse limite é o desígnio divino. Diz um amigo espiritual que para empreendermos com êxito o exame desses assuntos, impõe-se nos ter presente 2 princípios fundamentais da eterna lei, a saber, o princípio do determinismo divino e o princípio da livre determinação individual. O princípio do determinismo divino é absoluto, impõe como fatal, necessária e irreversível a evolução universal, na direção da suprema felicidade, que é o supremo bem, o supremo saber e o supremo poder, no infinito dos espaços e das eternidades. Como o princípio é unitário, imanente, indivisível e eterno. O princípio da livre determinação individual é desdobramento, consequência e complemento do primeiro, a qual diretamente se vincula e outorga a cada criatura o direito inalienável de atender à suprema vontade do Criador quando e como quiser. Compreende, portanto, tríplice liberdade de tempo, de modo e de vontade. É intuitivo e lógico que essa tríplice liberdade se amplia à medida que o espírito evolui e ganha com a evolução mais amplo discernimento. Aquele que Jesus categoriza como bem-aventurado porque chora, pensa em si mesmo, nas suas aflições, suas causas, suas lições, mas não deseja punir o outro, pois sabe que a lei divina será aplicada por Deus. Não exige justiça, tolera, compreende o erro dos outros, simplesmente chora. E foi por isso que Tiago, na sua carta, na sua epístola, disse: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Então, gente, vamos lá ver alguma coisa aí. Toquei com a Elza me ajudando. Nossa, eu só posso agradecer, né, Elza? Vamos aqui ver. Gente, que maravilha! Olha, gente, vocês desculpem, porque é a primeira vez que eu estou tete a tete. E com as crianças? Bom, gente,
Jesus nos presenteia uma belíssima parábola, a ovelha perdida. Já pelo título, começa a nossa reflexão: a ovelha perdida ou desgarrada? A humanidade conhece, admira e respeita, no campo religioso, vultos que até entenderem e aceitarem o Cristo poderiam ser, ainda que de forma equivocada, considerados inconvertíveis. A história de todos eles retrata uma luta íntima, caracterizada por um período de transição em que, ao despertarem para a verdade do Cristo, converte-se em apaixonados pela luz. Figuras que buscam honrar a obra e o pensamento de Jesus, entender-lhe a divina vontade e viver-lhe os ensinamentos. Paulo de Tarso, Madalena ou Maria de Magdala, Zaqueu, e em cada um deles vimos o despertar, a conscientização e a transformação através do Cristo. Para cada um deles não bastou, como não basta para nenhum de nós, apenas o arrependimento dos atos praticados, porque este é só o primeiro passo. É preciso ir além, e eles foram. Regeneraram-se, transformaram-se e resgataram até o último centavo. Seus débitos com a lei divina foram salvos por Jesus porque assim desejaram. Então, o tema em pauta que nós vamos abordar é sobre a salvação, o amparo, a não desistência do amado Mestre para nos acordar. A parábola da ovelha perdida ou desgarrada, base dessa reflexão, é semelhante à parábola da dracma perdida e pode também ser entendida na parábola do filho pródigo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo de 4 a 7, Jesus coloca a seguinte pergunta aos discípulos e ao povo que ouviam: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até que venha a achá-la? E achando-a, coloca sobre os ombros e, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E como as ovelhas se perdem? Pelo apetite, atraídos pelas ervas tenras de certas regiões que o Evangelho fala, né? Deserto, o curral, o lugar de pastagem no monte solitário. Elas vão se afastando cada vez mais do pastor, a ponto de não mais poderem ouvir-lhe a voz, quando à tarde ele o chama para o retorno ao aprisco. Uma ovelha transmalhada do pastor costuma se estressar, fica deitada sem forças e não consegue mais mexer, levantar-se e andar. Não sobra ao pastor senão carregá-la, o que em longas caminhadas só é possível se ele puser o animal aos ombros.
Não é o grande valor da ovelha que leva o pastor à sua procura, mas simplesmente o fato de que ela lhe pertence e que ela, sem a sua ajuda, não consegue voltar ao rebanho. Também nós outros, em nossa jornada evolutiva, temos-nos transviados pelas desordens do apetite. Deixamos-nos seduzir pelo mundanismo, andamos à cata de gozos e conquistas materiais, familiarizando-nos com os vícios que se degeneram em maus costumes. Entregamos-nos a paixões e aos excessos de toda ordem. Movidos pela ambição, enveredamos muitas vezes pelos caminhos do crime, desorientando-nos, afinal, em tão sinuoso labirinto. E entregues ao desespero, já não atinamos como voltar para a companhia de nossos irmãos situados em melhor plano. Podemos compreender que, assim como o pastor se aflige e sai à procura de uma só de suas ovelhas, que não tenha penetrado o redil, e por fim a encontra, e alegrando-se com isso, atrás de volta, porque todas merecem o seu cuidado e por todas se sacrifica. Também, quando um homem se desvia do caminho certo, a palavra do Senhor o alcança, e se é ouvida, o fato é comemorado, porque há sempre alegria quando o Evangelho atinge um coração e ele se redime. Todos nós teremos esse momento glorioso. Para todos nós, aplicam-se as palavras do dito popular de que o fruto só amadurece quando chega seu tempo. Pois assim como o mestre resgatou Madalena à beira do abismo, dos vícios, da vaidade, tirou Zaqueu no despinhadeiro da ganância, Judas Iscariotes sobre as escolhas perigosas que estava fazendo, os mensageiros do Cristo buscam todos aqueles em iminentes quedas nos vícios e na miséria moral. Os enviados do alto estão constantemente advertindo todos os seres encarnados que se defrontam com problemas agudos do crime, da intemperança e da revolta. Paulo de Tarso encontrou Jesus já em espírito na estrada de Damasco, convidando a abandonar o fanatismo e a perseguição que fazia aos cristãos. Assim também, os enviados do Cristo agem constante e abnegadamente para erradicar a fé cega e a intolerância religiosa, em que os seres humanos estão mergulhados. Nós sabemos que o corpo material denso que abriga o espírito é um imenso obstáculo à assimilação desses conceitos. Todavia, é nos momentos de reflexão e repouso, em que os laços materiais que unem corpo e espírito são afrouxados, que esses amigos dedicados ao bem têm condição de se fazerem sentir, ora em que as suas influências benfazejas nos alcançam. O convite de Jesus a Paulo não foi, portanto, apenas para ele, mas para toda a humanidade. A afirmação do Mestre de que há mais alegria no céu
por um homem que se arrepende dos seus atos do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, joga por terra a crença inaceitável da condenação eterna e irremissíveis das almas. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 20 e 21, mostra que, segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, nem os remorsos e o arrependimento são considerados a favor do homem que errou nas suas escolhas. Para ele, todo desejo de melhorar-se é inútil, está condenado a permanecer eternamente no mal. Todavia, a lei divina é justa, equitativa e misericordiosa, não fixa nenhuma duração para a pena, qualquer que seja ela. Assim, o Evangelho é claro quando afirma que, primeiro, o homem sofre as consequências de suas faltas. Não há uma única infração à lei de Deus que não tenha efeitos dolorosos. Segundo, a severidade desses efeitos é proporcional à gravidade da falta. Terceiro, a duração deles para qualquer falta é indeterminada, pois fica subordinada ao arrependimento e ao seu retorno ao bem. E uma quarta diz o seguinte: é necessário também a reparação da infração à lei de Deus. E é por isso que nós nos vemos submetidos às novas provas, nas quais podemos sempre, pela nossa vontade de fazer o bem, reparar o mal anteriormente praticados. Então, como podemos perceber, não basta querer modificar-se. É imprescindível que haja vontade real e firme decisão de não mais abandonar o rebanho. Deus é Pai de amor e Ele não deseja a morte do ímpio, não quer a condenação do ingrato, do injusto, mas sim a sua regeneração, a sua salvação, a sua vida, a sua felicidade. Ainda que, para isso, nós tenhamos que retornar à Terra tantas vezes quantas forem necessárias, trazendo no corpo as marcas dos nossos débitos com a lei divina. E apesar de tudo isso, a sua salvação é tão certa como da ovelha perdida e lembrada na parábola, porque todos que arrastam o peso da dor, os guias e protetores os assistem para conduzi-los ao porto seguro do amor de Deus. Em O Livro dos Espíritos, na questão 1007 a 1009, Allan Kardec coloca uma série de dúvidas aos espíritos superiores que merecem destaque, e uma delas é a seguinte: pergunta o codificador se existem espíritos que jamais se arrependem. Respondem os amigos dos planos espirituais mais elevados que muitas vezes o arrependimento é tardio, mas pretender que jamais melhorem seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode se tornar adulta. Lembram-nos que Deus não deseja senão o bem de suas criaturas e aceita sempre o arrependimento, e o desejo de melhorar nunca é estéril.
E conclui os espíritos superiores que, por isso, as penas impostas jamais poderiam ser eternas. Que isso seria a negação da bondade de Deus, lembrando-nos mais uma vez que a eternidade das penas corresponde à eternidade do mal. E enquanto existir o mal entre os homens, subsistirão também as penas. A eternidade é, portanto, relativa e não absoluta. A parábola da ovelha perdida dirige-se a todos nós, ao filho avarento, egoísta, ao pobre revoltado, ao pai que não educa, ao filho ingrato, ao homem preguiçoso e ao juiz parcial. Dirige-se também aos que têm o dever de pregar as verdades divinas e não o fazem, aos que traem em todos os aspectos os compromissos assumidos com os companheiros de jornada, aos falsários, sonegadores, ciumentos, invejosos, e a todos aqueles que enveredaram pela porta larga da devassidão e da falta de respeito pelos direitos alheios. Mas dia virá, prossegue os espíritos iluminados, orientando-nos a jornada em que todos os homens se revestirão pelo arrependimento da roupagem da inocência, e nesse dia não haverá mais sofrimento. Temos o Evangelho misericordioso de Paulo Alves Godoy. Ele faz um comentário sobre Jesus e o ladrão. Resume tudo aquilo que nós vimos até agora. Dirigindo-se então ao mestre, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, merecendo a promessa de Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, aqui já começamos a ver a diferença. Ele fala para o mestre: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: estarás comigo no paraíso. Espírito elevado, que é Jesus, sentiu a amargura que assolava aquele irmão menor, viu o seu arrependimento e, como o remorso é a porta da redenção espiritual, sentenciou: hoje estarás comigo no paraíso. É evidente que o espírito do chamado bom ladrão não o acompanhasse, mas passou a sentir um novo estado consciencial, passou a desfrutar da serenidade, sentiu toda a extensão dos seus desvios e interiormente percebeu a necessidade do reajuste, resgatando todo o mal que havia semeado. Com isso, em novas reencarnações, que forçosamente deveria ter no futuro, viveria no estágio melhor, experimentando em seu coração os benefícios da paz, da serenidade e do amor, esforçando-se por redimir-se dos delitos do pretérito. Passaria a conceber que na justiça divina não existe a promoção pela graça ou pelo milagre, mas Deus, em sua infinita misericórdia, lhe daria novas oportunidades a fim de enquadrar-se no rol de homens sensatos, ponderados, que vivem num estado de paz interior e de uma relativa felicidade.
Ademais, estaria desfrutando de um paraíso consciencial, quando comparado com o estado verdadeiramente infernal que viveu na existência, culminando com a sua crucificação. Peraí. O mestre não falhou, não faltou em sua promessa, pois o colocou numa senda diferente que o conduziria melhor na caminhada com a Deus, diminuindo paulatinamente a distância que o separava do Criador, abreviando o tempo necessário para realmente adentrar as regiões elevadas dos planos divinos, comumente chamadas de paraíso. Então, nós vamos ver também uma outra parábola, que é da dracma perdida. Diz o seguinte: assim eu vos digo, que do mesmo modo a grande alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende, segundo Lucas capítulo 15, versículo de 8 a 10. Jesus narrou 3 parábolas para demonstrar a importância do soerguimento espiritual dos que se desviam do caminho reto. Por isso o mestre usou das metáforas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho que se perdeu em seus equívocos e imprevidências. Nessa trilogia, Jesus revela os júbilos do reencontro, da comemoração dos que trabalham em favor do bem e do progresso espiritual. Essa parábola, que é uma continuidade da parábola da ovelha perdida, uma mulher possui 10 dracmas e Jesus verifica a hipótese da perda de uma delas. A dracma era uma moeda de prata grega equivalente ao denário romano, a qual valia 6 óbulos. Mas também Jesus fala do óbulo da viúva. O óbulo era a moeda grega de menor valor. A dracma, assim como o denário, era um pagamento de um dia de trabalho no campo. 10 dracmas correspondiam, portanto, a 10 dias de trabalho no campo. Perder uma dracma correspondia à perda de um dia de trabalho, o que representa as perdas de tempo e de energias física e mental. Tal simbologia também é extensiva à parte de uma das mais encarnações devido à imprudência ou à negligência no proceder. O mestre nos ensina que para encontrar a moeda perdida serão necessárias 3 virtudes. Primeiro, consciência iluminada. Isso por meio do cumprimento dos deveres morais, do cultivo de bons hábitos e do conhecimento das verdades espirituais. Não se deve procurar o que está perdido sem acender a candeia consciencial, sempre por meio dos desapegos do materialismo e do personalismo associado aos combustíveis do amor, da justiça e da caridade. Segundo, organização, tanto de natureza material quanto espiritual, para saber viver como necessário, com simplicidade e sabedoria. Não se deve procurar o que está perdido sem varrer a casa mental dos maus pensamentos.
necessária providência organizacional para se alcançar a pureza de coração. E terceiro, perseverança no agir para atingir os objetivos evolutivos delineados sem desistir devido aos obstáculos transponíveis. Não se recupera o que está perdido sem esforço, sem disciplina e sem abnegação, virtudes básicas para se preservar até o fim, até o reencontro consigo mesmo e Deus. A mulher nessa parábola simboliza a vida. As moedas gregas representam os valores estabelecidos por Deus. As 10 dracmas representam as leis de Deus. A perda de uma moeda representa a falta de observação de uma das leis do Pai. Estar em harmonia com todas as leis de Deus é a felicidade plena, a qual deve ser compartilhada com todos aqueles que também estão em harmonia com Deus. O espírito imortal é o maior valor da criação divina. Quando, pelo mau uso do livre-arbítrio, o espírito se desvia do caminho da evolução, grande lamento se abate sobre aqueles que o amam. Somente depois que se volta aos ditames do Senhor, esse espírito recobra as energias para percorrer o caminho reto, temporariamente menosprezado ou esquecido. E esse retorno causa grande alegria à comunidade celeste, quanto o batismo do arrependimento inundou um espírito cansado dos descaminhos da amargura e da insensatez. Ainda que não os percebamos, somos observados com frequência por intocáveis espíritos de diversos matizes evolutivos. Eles nos procuram e a sintonia se estabelecerá com os que vibram nas mesmas sintonias espirituais que as nossas. Somos as ovelhas e as moedas procuradas e ainda os filhos pródigos esperados. E, no entanto, o esforço do retorno para a casa do Pai dependerá exclusivamente de nós. Iniciemos, portanto, ainda hoje, esse sublime e tão esperado regresso. E o Divino Messias também nos informa que muitos anjos de Deus vieram por nós e esperam por nossa redenção. Muitos desses anjos são familiares ou entes queridos que alcançaram grande elevação espiritual ao longo dos séculos ou milênios, mas não pudemos acompanhá-los. Acendamos a candeia consciencial, os combustíveis do amor e da verdade. Organizemos as nossas vidas, tanto no plano moral quanto no plano material, perseverando no bem e superando medos e obstáculos. E aí, então, eu me lembrei de uma frase, de Arquimedes, que dizia assim: me dê um ponto de apoio e uma alavanca, e eu levantarei o mundo. O ponto de apoio a gente já tem, que é o Evangelho. A alavanca, cada um escolhe a sua.
e vamos, com isso, modificar as nossas vidas, os nossos irmãos e os nossos mundos. Eu desejo a vocês um fim de semana muito bom e que me desculpe alguma falha, porque, como eu disse, é a primeira vez que eu estou tete a tete, tá? Um beijo e boa semana.